a gente tem um presidente que está precisando de resultados, precisando reverter uma queda de popularidade. A gente tem um novo ministro da Comunicação que escolheu um método de fazer isso, que é expor mais o presidente, botá-lo para falar mais. A gente tem um problema econômico que está no colo do governo. E aí, o Lula ontem, numa dessas iniciativas de ampliar a sua comunicação direta com a população, para usar o termo de alguns dos nossos espectadores, bancou a Maria Antonieta e mandou comer brioches. Não sei se eu concordo exatamente com essa avaliação dos nossos espectadores, mas o próprio Kupfer, que estava conosco ontem, Zé Paulo Kupfer, falou, olha, é complicado você querer dar esse tipo de conselho para uma população que já é PhD em sobrevivência, né? A população sabe fazer um pouco isso e tudo mais. Mas é claro que, enfim, ele está precisando, então, ali de algumas ferramentas de falar para o povo que está atento ao problema. Enfim, traz para a gente a tua análise, o que você já vem observando aí dessa comunicação. Olá para todo mundo, Flávia. Acho que exatamente um pouco o que você começou falando e a Luísa. Eu trouxe um pouco essa semana a análise a partir da avaliação de popularidade do governo e que passa por um tema da comunicação. E essa semana justamente a gente ficou aí imerso e exposto a talvez erros ou talvez desequilíbrios aí de como comunicar a agenda do governo. E o que eu acho que tem alguns pontos centrais, que é uma parte da conversa é sobre a mensagem, mas fundamentalmente sobre o conteúdo. Quando você fala de política econômica, agenda econômica, me parece que existe em vários setores do governo adequados diagnósticos dos problemas. Uhum. A questão toda também está em quais são as propostas que esse governo tem. Não é só a forma de comunicá-las, mas quais são as propostas realmente para o enfrentamento da fome, para o enfrentamento da questão do emprego, para o enfrentamento agora do preço dos produtos. Então, eu fiz questão um pouco de colocar a questão sobre conteúdo, e que não é muito, a gente fica discutindo muito apenas a forma de comunicar. Uhum. Se é via redes sociais, se é apenas de uma forma reativa, respondendo às fake news ou não, que sim, existe um novo sistema aí, mais articulado ou não, de desinformação, e qualquer governo hoje, de qualquer nível, vai precisar lidar com como a informação circula. E que nem é tão novo, né? Exatamente. Então não é só o como, por isso um pouco, né, a história do mordomo da comunicação ali, que é ao mesmo tempo responsabilizado por tudo, mas que conteúdo a gente coloca nessa comunicação? Quais são as propostas do governo que se elegeu, que é uma plataforma antiga e legítima e importantíssima e reatualizada do governo Lula III, de comida na mesa, né? A picanha na mesa. Só que isso não está acontecendo. Teve um avanço enorme da retirada de muitas famílias e pessoas da linha da fome no Brasil, que a gente voltou a ter isso depois de 2018. Isso aconteceu, mas a gente tá vendo que muitas medidas econômicas não têm eco, e não é só uma questão de percepção, porque o governo insiste muito na chave de que tem avanços, tem medidas importantes acontecendo que impactam na vida das pessoas, especialmente na agenda econômica, mas isso não está sendo percebido, isso não está sendo vivido, não está realmente sendo, não é só que não está sendo percebido, não está sendo vivido. E quais são as propostas, então? Como essa semana, não basta dizer é importante entender a inflação e comprar outro tipo de produto. O presidente Lula é uma figura política e de excelente comunicação que sempre teve um enorme contato com a população nessa chave. Mas quais são as propostas do governo? Não basta apenas expor o presidente, que realmente
é mais escutado pela população do que muitos outros já foram, mas com quais propostas? A crise do PIX não foi bem comunicada, e no fundo nem como proposta, não é só uma questão de como comunicar, mas qual é o conteúdo, o que vai ser comunicado. E depois a gente pode falar um pouco sobre quem? Né? Os mensageiros, porque eu falo da mensagem e também dos mensageiros. E nessa história da mensagem, não focar na questão das ferramentas, das novas formas, apenas estratégias que não sejam mais modernas. Não é só sobre isso. Quais são as propostas do governo que sejam críveis e compreensíveis pela população de que realmente a situação econômica está mudando e vai mudar? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque a gente tem acompanhado aí algumas escolhas do Lula 3 que dão a entender que ele prioriza, ou pelo menos ele entende a importância de uma agenda econômica que traga resultados e ao mesmo tempo que agrade setores da sociedade que nem sempre ele está disposto politicamente a agradar. E do que eu estou falando? Ao escolher Fernando Haddad para ministro da Fazenda e dar todos os sinais de que ele seria um sucessor, por exemplo, caso o próprio Lula não seja candidato em 2026, ele indica que, olha, ok, entendi, frente ampla, vou pôr a Simone Tebet no planejamento, vou pôr o Haddad, o menos petista dos ministros possíveis ali do PT nessa pasta para comandar a economia, e vou colocar o Alckmin na indústria. Então, deu ali alguns sinais de que, na agenda econômica, estou entendendo que o meu público tem um lado que quer uma agenda menos desenvolvimentista, mais liberal, e ao mesmo tempo eu preciso dar sinais aí para a população de que a gente está olhando para inflação, para emprego, para crescimento, etc. Aí, em vários outros momentos, politicamente, ele vem com mensagens muito dissonantes dessas, né? Então, bate no mercado, empodera, às vezes, algumas agendas mais do PT clássico, né, desenvolvimentistas, contra a austeridade fiscal e etc. E eu acho que eu quero te ouvir um pouco sobre isso, desse tipo de mensagem que o Lula dá, porque me parece que, por um lado, como presidente, ele tem mais liberdade de fazer esses movimentos, né? Então, na hora que ele sente que precisa dar um recado mais duro para um lado, ele dá, em outros momentos para outro. E agora, enfim, nesta semana ele sentiu que ele precisava bater, por exemplo, no comércio, porque nessa mensagem dele de ensinar o povo a comprar mais barato, o que ele insinuou, bem direto, é que o povo está sendo extorquido pelos supermercados e pelos produtores e etc. E a gente sabe que, enfim, o preço não se compõe só nisso, embora, claro, tenha o capitalismo, né? O capitalista ali está vendo uma oportunidade de fazer mais lucro, vai fazer, mas tem as outras condições todas que estão impulsionando essa alta de preços. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do tanto que é papel de um presidente, às vezes, jogar, enquanto o ministro da Economia, da Fazenda, tem que se virar ali para compor. Como é que você entende isso? O presidente Lula sempre fez isso, né? Ele também tem um termômetro, seja de leitura política individual, da experiência dele, ou do seu entorno de aconselhamento ali político do PT ou dos seus aliados. Ele sempre fez isso de mandar mensagens, às vezes parecem contraditórias, porque ele está olhando para algum movimento. Então, isso não é novo, muito novo. Nos outros governos do presidente Lula, a gente via um pouco, quase que às vezes essa aparente discordância, porque ele também testa mensagens, né? Ele testa a popularidade das outras pessoas do governo, inclusive em campanhas. Mas o que eu acho central nesse momento, que aí, de novo, é a conjuntura, são as dinâmicas sociais que mudaram e a dinâmica política das alianças, essa comunicação não está centrada apenas no presidente Lula, nas mensagens que ele manda. Existem outras configurações ali, outros
atores, seja da aliança da esquerda, da centro-esquerda, seja nas prefeituras, nos governos, nas regiões, nos territórios, que o presidente Lula e o governo precisariam contar com esses outros mensageiros, digamos assim, porque em outros momentos onde a informação circulava de outra forma, com outra agilidade, a gente não tinha o mesmo fluxo de desinformação, o mesmo fluxo de informação que chega como verdade para as pessoas, elas se informam de milhares de outras formas, tem suas opiniões agora hoje sobre a Suprema Corte do Brasil, coisa que isso não acontecia antigamente, a informação circula de outra forma e por outros agentes. Me parece que é insuficiente que a comunicação esteja centrada apenas no presidente Lula. Porque esse estilo dele não é novo. E não me parece que a responsabilidade seja nesse estilo dele de confundir. Esse estilo de confundir sempre aconteceu. Porque ele também está olhando para outras pautas. Mas, então, quais parlamentares da base do governo que hoje têm uma aderência na população e que são escutados, que não necessariamente são do PT? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do PIX ou vamos pegar, por exemplo, a agenda do 6x1. Que não surge no governo. A deputada Erika Hilton, por exemplo, que não é do PT, é uma figura que tem uma comunicação com uma base importante de apoio desse governo e ela não é a clássica comunicadora da base aliada da base do presidente Lula. Ela não é a clássica política comunicadora, talvez da estratégia da Secretaria de Comunicação do governo Lula, mas reagiu ao PIX, capitaneou e propôs a agenda do 6x1 e o governo foi obrigado a reagir. Então aqui a gente está um pouco falando de pautas que não surgem, o conteúdo não surge apenas desse governo, e aí a gente precisa entender isso. O PT sempre e sempre foi o partido hegemônico da esquerda e sempre se comportou como tal. Mas o cenário pós-2018, de necessidade de muito mais aliança muito mais ampla, naquele momento, por uma defesa das instituições do campo democrático, e depois ficou claro em 2022, nas eleições de 2022, a gente não está mais falando só do PT e do papel hegemônico do PT na esquerda brasileira e no campo da esquerda partidária. A gente está falando de outros atores da esquerda, da centro-esquerda, de um arco até mais amplo que ajudou a eleger o presidente Lula. Então, me parece que não é só o papel ou essa confusão da comunicação do Lula, mas é centrar todas as armas na figura do presidente Lula para fazer esse diálogo, essa comunicação. Lu, vou te trazer aqui para a conversa, porque ontem eu fiquei monopolizando aqui por São Paulo. Imagina, a gente manteve a comunicação aqui online, é que a nossa audiência não viu, né, Flávia? Mas a gente estava aqui trocando ideia o tempo todo. Mas antes de fazer as duas perguntas que eu tenho para a Carol, eu queria só trazer os números certinhos aqui, porque eu confesso para vocês que a minha cola caiu no início do programa, então embora eu trouxesse o assunto que já estava de cabeça, os números que vêm depois da vírgula, a pessoa de humanas aqui não trouxe exatamente como eles eram. Eu falei de uma alta de quase 7% da inflação dos alimentos, na verdade ela está mais perto de 8%, é 7,69%, que está acima dos quase 5%, que são 4,83% do IPCA, que é a inflação geral. Então, a gente está com uma inflação de alimentos e puxada pela carne, né, já que vocês falaram da picanha aí, que está realmente bastante alta. Na sequência, eu quero trazer a participação do Oscar Fergutz, que, aliás, essa semana cobrou a gente para a gente falar do texto da Carol, né? Na quinta-feira ele apareceu por aqui perguntando, poxa, vocês não vão falar do meio político que a Carol escreveu e tal? E ele faz a seguinte ponderação, ele diz, além das questões sobre conteúdo e fala a respeito disso que a Carol falou agora, isso me fez pensar muito sobre como faz mal, é ineficiente a comunicação ser centrada na figura do presidente, né? Que tem a ver com isso dele não usar a base aliada, os parlamentares que estão ali, mesmo os que estão para jogo, como a Erika Hilton.